aqui. Você doeu, tá bom. Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira, do Oliveira Imóveis. Estamos aqui para mais um vídeo do Portugal em Minutos. A gente vai trazer um vídeo bem interessante aqui hoje, sobre, inclusive, porque foi um vídeo indicado lá no Instagram da Oliveira Imóveis, sobre o assunto creche. E eu resolvi então falar um pouquinho sobre esse tema e a gente vai explicar um pouco mais sobre ele logo depois da vinheta. Então bora lá! Então, pessoal, falando sobre esse assunto, que eu até gostaria de falar um pouquinho antes de uma forma geral do ensino, né? O ensino aqui em Portugal ele é dividido em 4 fases, tá? Pré-escolar, escolar, primeiro ao nono ano, secundário e depois o ensino da universidade, né? Essas 4 fases têm suas subdivisões. E se vocês gostarem desse vídeo, eu vou fazer um desafio aqui. Se esse vídeo chegar a 100 likes, vamos pôr aqui, vão ser muito modestos, 100 likes. Se ele chegar a 100 likes, eu faço o vídeo sobre a próxima etapa. Hoje é sobre infantário e pré-escolar. Se a gente chegar a 100 likes, eu faço o vídeo sobre o primeiro e o nono ano, beleza? Sobre o pré-escolar e infantário, como que funciona aqui em Portugal? A gente tem de forma oficial, do 0 aos 3 anos de idade, as creches. As creches não são responsabilidade do Estado, tá? Então é muito raro você conseguir vagas em creches do Estado do 0 aos 3, tá? Porque elas existem, mas estão sempre lotadas, estão sempre cheias. E o Estado ele não tem a obrigação de pôr o seu filho na escola. A obrigação ela começa a partir dos 6 anos. Então, se você chega para matricular uma criança de 6 anos, com certeza você vai conseguir matricular ela em alguma escola, vai ter que aceitar ela. Mas se for dos 0 aos 6, principalmente dos 0 aos 3, não tem nenhuma obrigação. É uma tentativa, mas não é garantido, tá? Do 0 ao 6 são divididos as escolas públicas e, entre aspas, né, semipúblicas, que é uma mistura de privado com público, a IPSS, né, que é as escolas que têm apoio da Segurança Social. Essas escolas coparticipativas e as públicas, elas são bem separadas. Tem as creches dos 0 aos 3 anos e as escolas dos 3 ao pré-escolar, né, o jardim de infância, que é dos 3 aos 6. Tá? A escola particular, geralmente não, ela está integrada do 0 aos 6 anos, todo mundo na mesma escola, só vai separar as salas. Tá? Como que funciona aqui em Portugal essa questão das salas? Já aproveitando a deixa. Tanto em escola pública quanto em escola privada, há uma certa interação dos alunos de todas as idades. Isso lá no Brasil é mais separadinho, né? As crianças de 0 ano ficam todas juntinhas, de 1 ano, as de 2 anos, as de 3 anos, formam seus próprios núcleos. Aqui, claro, por questões de cuidado, também tem esses núcleos, mas há uma interação maior entre esses núcleos, porque aqui existe o conceito da responsabilidade do maior sobre o menor. Então, há uma certa interação das crianças maiores com as menores, justamente para criar esse senso de cuidado, de respeito, de observar e ajudar de alguma forma o menorzinho, né? Então há uma interação muito positiva aqui no país sobre isso. Do 0 aos 3, portanto, são as creches, mais especificamente. Elas têm, como eu disse, 3 modelos totalmente públicas, onde a família não tem nenhum custo, tanto em vestimenta, como em alimentação, como material escolar, absolutamente nada. As coparticipativas, que são as IPSS, tem ajuda da Segurança Social através do escalão. Os pais, quando trabalham a Segurança Social, tem, né, ali a informação do salário dos pais e em cima dos cálculos desse salário, eles vão verificar em qual escalão as crianças estão. São 4 escalões, do 1, 2, 3 e 4, tá? Quanto mais alto o escalão, menos benefícios a família tem.
quanto mais baixo o escalão, mais benefícios a família tem. Então, uma família que está em escalão 1, muito provavelmente ela vai ter tudo de graça, mesmo numa escola coparticipativa, tá? O Estado entende que a família ganha não tem o suficiente, digamos assim, para cobrir os estudos da criança. Então o Estado vai ajudar em 100% disso. Então tem uma relação com o seu trabalho e a segurança social, tá legal? Dito isso, você coloca a criança lá na escola, eles então vão estar ali com ela. As escolas aqui em Portugal, as creches, elas geralmente abrem às 7, algumas às 8 e rondam ali entre 18 e 19 horas da noite, o horário de encerramento. Então dá para a família poder trabalhar numa boa, porque geralmente elas começam cedo e terminam muito tarde. Então nesses intervalos dá para os pais irem para o trabalho e voltarem do trabalho tranquilamente. O que existe de preocupação é matrícula, tá? Eu sempre travo nessas horas porque eu sofri isso 2 vezes aqui no país. A matrícula é o grande desafio dos pais. Eu cheguei aqui com uma criança em idade de pré-escolar e depois eu tive uma portuguesinha que agora também está na creche. Então eu vivi isso na pele. Em ambas as situações eu tive que colocar minhas filhas primeiro na escola particular, onde você arca com todos os custos possíveis da escola, né? Não tem como, você arca com tudo. E só depois de conseguir vagas é que eu consegui de fato transferir elas para escolas públicas. Então uma dica que eu dou para todos os pais aqui é: fiquem espertos com matrículas, tá? E não só na época de matrícula em si, porque como aconteceu comigo, acontece o tempo todo. Assim que sai uma vaga na pública, você tira seu filho da privada, da particular. E quando você tira da particular, vai abrir uma vaga que aí outro pai pode colocar a criança ali. Então, vagas em escolas particulares, você tem que ficar ali quase que toda semana ligando, perguntando se tem uma vaga nova, porque vai abrir uma ou outra ali de tempos em tempos, porque alguma vaga saiu numa escola pública e com certeza o pai vai preferir tirar do particular e levar ela para a pública ou para uma cooperativa, porque vai diminuir seus custos, tá? Então é importante lembrar disso. Sobre custos, em média, quanto que custa uma creche para uma criança? Olha, isso é uma pergunta difícil de responder, varia demais. Temos aqui valores que podem ser de 150, 180 euros em cidades menores, até 400, 450 euros, como Lisboa, por exemplo. Isso pensando em escolas normais, gente. Escolas assim, que não é nenhuma coisa de outro mundo, não. Uma creche, uma pré-escolar de línguas, por exemplo, vai ser um valor muito mais caro, vai ser um olho da cara, mais do que o salário mínimo do país, com certeza, em alguns casos. A gente tem a CLIB, por exemplo, aqui em Braga, que o custo é caríssimo, mas a criança ela é alfabetizada em inglês, nem é em português. Então, vai variar muito do estilo de colégio, estilo de escola, tá? Mas fica isso como dica. Época de matrícula. Não tem uma época muito certinha, muito certinha. Tem escolas que trabalham com o tradicional, abril, maio, junho. Tem escolas que abrem as inscrições, as creches, né? Quando eu estou falando escola aqui nesse vídeo, gente, pautem, por exemplo, pautem a ideia de que é creche, tá? A gente está falando sobre creche pré-escolar. Então, as escolas nesse sentido, elas têm escola que abre as vagas só mesmo em setembro, né? Época de iniciar as aulas. Mas é, como eu falei, bom e importantíssimo tá sempre ligando, sempre verificando. Se tem dificuldade para ir no lugar, vai no lugar, para a pessoa ver sua cara de desespero e aí você conseguir uma vaga, tá? Outro ponto interessante também é que, indiferente do bairro que você more, as creches nesse sentido não tem essa obrigação de colocar você próximo de uma escola, tá? Então você pode procurar creche em qualquer lugar da cidade onde você conseguir vaga, porque é isso que vai importar no final das contas, não é mesmo? Voltando a falar sobre a pré-escola em si. A pré-escola é aquele jardim de infância que já vai trazer para a criança aquela proximidade com as letras, com os números e ajudá-la
né, a entrar depois na próxima etapa, que é a primeira série. Essas escolas já têm um ciclo um pouquinho diferente da creche, né? Elas geralmente iniciam às 9 horas da manhã, algumas 8h30 e tal, mas geralmente às 9 ou 8h30 mesmo, iniciam e encerram-se no máximo às 17. Isso por quê? Porque muitas delas têm um serviço chamado ATL, Atividade de Tempo Livre. É um modelo que estende um pouco, flexibiliza um pouco o horário da criança dentro da escola. Na escola da minha filha, por exemplo, a aula é de 9 a meio-dia, meio-dia entra o horário de almoço, volta só 2 da tarde e depois tem aula até às 16. Ou seja, ela tem 2 horinhas ali, 9, 10, 11, 12, ela tem 3 horinhas de manhã e 2 à tarde, 5 horas de aula por dia. E todo o restante do tempo é ATL, atividade de tempo livre, que ela fica ali com as meninas que tomam conta da creche, criando atividades, criando brincadeiras, deixando assistir até mesmo um pouquinho de televisão, interação no parquinho da escola. Para quê? Para os pais conseguirem trabalhar, né? Então a gente tem na creche, a criança fica sendo vigiada mesmo o tempo todo, né? De 7, 8 da manhã até 7, 6 horas da tarde. Mas na pré-escola não, dos 3 aos 6 anos tem a escolinha mesmo para ajudar na formação e aprendizado voltado para a primeira série, onde ela está aprendendo letras, números e tudo mais, coisas que realmente ela vai ter que lidar quando ela for para o ensino básico, né? Mas ela também tem ali os seus momentos de diversão e tal com a ATL. É um ponto bem interessante porque esse ATL ele não está incluso no preço. Então é um FII que você tem que pagar geralmente para as juntas de freguesia, então é um valor que você tem que pagar para as juntas de freguesia para a criança poder ficar ali dentro da escola, porque isso tudo é sem ela sair da escola, ela vai continuar lá dentro da escola fazendo as atividades, almoçando, fazendo lanche da manhã e lanche da tarde, alguns lanches da escola mesmo, outros os pais sendo responsáveis por levar, e os que são da escola também tem um custo, que também tem relação com escalonamento, com base no seu salário. Então são pontos interessantes para você ter também, porque o horário muda, né? Reduziu, e além disso tem mais custos, porque você tem que lidar com a alimentação da criança dentro da escola, que na creche, por exemplo, não precisa, o valor ele está ali, né? Dentro daquele processo todo. Na ATL não, na escola, da pré-escola, a partir dos 3 anos, perdão, a partir da pré-escola é um valor separado que você tem que ter, né? Então, são 2 observações diferentes. Sobre cidades, Giovanni, onde tem as melhores escolas para colocar meus filhos? Isso é muito pontual, isso é muito particular, é difícil de responder. Muita gente sempre vem com esse tipo de pergunta, né? Giovanni, que escola é melhor para o meu filho? Que escola é melhor para estar ali a criança estudando, aprendendo? Isso é muito particular de cada pai, de cada mãe, que valoriza algum ponto específico do estilo de ensino. Eu gosto mais do jeito livre, eu gosto mais do jeito em cima de pressão, igual é o estilo americano. Eu gosto muito do estilo italiano, que é o, não italiano em si, mas o montessoriano, né? Que é um método bem legal também e tal. Mas eu quero ir pela vertente do montessoriano. Eu quero que ela estude numa escola de línguas. Então ela já vai ter um segundo idioma como a língua falada na escola. Então isso é muito diferente. E nesse caso específico de creche e a pré-escola, fica mais difícil ainda de falar sobre isso, né? Porque a gente ainda está pegando a criança que ainda, em muitos casos, nem fala, é um bebê do 0 aos 3, e dos 3 aos 6 tá ali aprendendo as primeiras coisinhas da vida ainda, então não tem aquela base para você falar, meu filho tem cara que vai ser doutor, então vou colocar ele numa escola voltada para medicina. Ainda tá muito novo para isso, né? Então, é bom ter um certo cuidado, mas indicar demais nesse sentido, eu acho difícil, é uma escolha difícil de fazer. Beleza, gente? Espero ter ajudado nesse primeiro vídeo, espero que ele não tenha ficado tão longo, mas eu espero ter dado o máximo de informações possíveis. Lembrando, se ele passar, gente, eu estou sendo muito humilde aqui, eu estou pedindo 100 likes, gente.
100 likezinho e eu faço o segundo vídeo sobre o tema, beleza? Então bora curtir esse vídeo, bora compartilhar, põe cada membro da família para assistir e também deixar o seu like. Vamos fazer esse vídeo chegar em mais lugares, porque é com o vídeo chegando em mais lugares que o YouTube passa a indicar a gente para cada vez mais pessoas, beleza? Então, brigadão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!